Bom dia! Hoje, domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Dia de cearmos, de termos comunhão, de desfrutarmos um dos outros. Porque bom é estarmos na presença do nosso Senhor. Hoje, a nossa carga é darmos continuidade ao assunto da maturidade, porque é um sentimento de Deus que nós possamos ser maduros, crescidos espiritualmente, para um dia podermos desfrutarmos com o propósito eterno do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o livro de Gálatas, mas antes vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Graça te damos, Senhor, porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de nos sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade para conosco. Queremos desfrutar da tua palavra, recebermos do teu Espírito a direção para que possamos nesses dias avançarmos, Senhor. Seja conosco, seja nosso ajudador, seja nosso condutor, nosso orientador, Senhor. Precisamos de Ti, porque a Tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós falamos acerca da maturidade cristã, da ministração passada, e vamos dar uma sequência. A nossa carga é avançar nesse assunto, porque os dias são difíceis, os dias são maus, e o Senhor conta com cristão maduro, cristão que avance nesses dias e que possamos deixarmos de sermos meninos. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso de número 3. Vamos desfrutar. Assim também nós, quando éramos menores, nessa tradução aqui está menores, estávamos mantidos em escravidão. Guarda bem essa expressão, escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Isso é uma expressão assim muito significativa para nós. Mas nós vamos, antes de entrarmos no assunto, vamos desfrutar de outras traduções. Vamos desfrutar nessa tradução aqui. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Nessa outra tradução. É o suficiente para nós desfrutarmos que o objetivo do apóstolo era justamente identificar a condição espiritual dos Gálatas. Hoje, nós precisamos identificar a nossa posição em meio aos lugares ao qual nós nos reunimos. Nós precisamos nos colocarmos em posição de entendimento suficiente para não sermos levados por ventos de doutrina, engendrados por Satanás, que leva os filhos de Deus a esses rudimentos para ser escravo nesse período. O que seria esse sentimento de levar os filhos de Deus a esse nível de escravidão? Porque nesse sentido, o que acontece é que os filhos de Deus ficam reduzidos, limitados a um crescimento. E isso realmente é muito frustrante. É frustrante porque nós não nascemos para vivermos a vida toda como menino. Nós temos o nosso estágio de sermos menino, depois de estágio de sermos jovem e, consequentemente, estágio de sermos adulto. E é isso que o Senhor quer e deseja dos seus filhos de Deus, que nós possamos passar por esses estágios. Estágio de menino,
depois estágio de jovens e futuramente estágio de adulto. O Senhor deseja isso para os filhos de Deus, para que possamos avançar. O Senhor conta com a igreja crescida, uma igreja madura. Vamos desfrutar agora do versículo 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, isso aqui o Senhor está... Porque Paulo estava se referindo isso aqui para os Gálatas, que o que aconteceu com os Gálatas? É bom a gente historicamente entender o que aconteceu com os Gálatas. Os Gálatas receberam muita influência dos judeus. Os Gálatas receberam o Evangelho da Graça e receberam depois a influência dos judeus. E os judeus era realmente a religião que predominava na época. E o que acontece? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, porque os judeus viviam sobre a lei. Você entendeu? Viviam sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a filiação. Quer dizer, Paulo estava identificando que eles ali já eram filiados, eles já eram filhos, já com herança garantida. Hoje, o que nós podemos trazer isso para a graça, para os dias de hoje? O que nós possamos trazer isso hoje, irmão Gustavo? Nós temos hoje o desfrutar de que somos filhos num período da graça. A graça já nos deu toda a condição de sermos filhos, herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Mas o que acontece? O inimigo ele trabalha justamente para atrofiar, quer dizer, impedir o crescimento desses meninos para que eles saibam não poder herdar aquilo que é de direito. Isso é muito grave, isso é muito frustrante, porque na grande realidade, Satanás sabe que o adversário maior do nosso Senhor, que ele não pode tirar a nossa salvação, ele não pode impedir a nossa salvação, mas ele pode impedir o nosso crescimento. E aí o que é que ele fez? Ele introduziu então a religião. Na época, a gente sabe historicamente falando que a religião ela tem uma herança do paganismo. Ela recebeu a influência dos paganistas, a influência pagã. Hoje a religião, os nossos irmãos estão debaixo da religião. Quem está debaixo da religião, se nós sobrevivemos debaixo da religião, nós vamos ficar atrofiados, nós não vamos poder avançar. Nós não vamos podermos crescer, desfrutar da grande realidade que é o grande propósito do Senhor. E isso vai realmente trazer um dano muito grande para os filhos de Deus, porque o nosso objetivo maior é desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. E o que é que o Senhor tem para nós? Todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como já está escrito em Efésios, capítulo 1, capítulo 3. Vamos lá desfrutar de Efésios, para nós desfrutarmos isso? Isso é muito significante, para nós entendermos isso. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que é que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Gente, isso aqui está no passado. Ele já nos abençoou. Quer dizer, nós já podemos tomar isso como realidade. Que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Não são materiais, são espirituais. No céu, porque estão nas regiões celestiais. As bênçãos estão nas regiões celestiais. Em Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor nos deu já todas as condições. Isso já está nos todos os filhos de Deus, seja ele menino, seja ele adulto. Mas nós precisamos alcançar uma maturidade cristã para termos a condição de recebermos como herança o seu reino. O grande trunfo do universo é o reino.
Por que é o reino? E aí muitos até podem divergir, mas não pode divergir contra as Escrituras. Olha o que é que está escrito em Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 7. A fim de mostrar nos tempos vindouros, quer dizer, no reino de Cristo, o reino na sua manifestação, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O Senhor aqui vai mostrar para os principados, para os demônios, para os espíritos, para os seus adversários, para os anjos, para os querubins, para o próprio Pai, vai mostrar para todos a excelência da sua extraordinária riqueza, que é justamente ele resgatou de um ser de terceira classe, que é a humanidade, introduziu a sua vida nesse ser de terceira classe, e agora ele faz uma excelência, extraordinária riqueza para mostrar para o universo o que ele pode fazer. E vai restaurar todo o universo. Por isso que ele precisa contar com a nossa maturidade, com a sua maturidade. Eu falo maturidade espiritual. O Senhor ele conta com essa maturidade. E por isso que a gente precisa avançarmos. Mas tem uma coisa que nos impede, é muito grave isso, tá? Nós precisamos desfrutar disso. Vamos desfrutar no versículo 4. Mas quando chegou o tempo da plenitude, o tempo de Deus, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a filiação. Isso aqui nós já lemos. Agora vamos avançar no versículo 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Senhor lhe dá esse sentimento para nós avançarmos. Isso é muito significativo, tá? Agora eu gostaria de desfrutar o versículo de número 7. Portanto, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro de Deus. Então ele está mostrando para os Gálatas a condição dos Gálatas. Olha como os Gálatas estavam lá atrás. Hoje a gente pode dizer que a cristandade está lá atrás. Nós temos que avançarmos. Nós temos que deixar a periferia e avançarmos. Porque o Senhor tem um plano excelente para todos os filhos de Deus. Todos os que estão em Tiatira, todos os que estão em Sardes, todos os que estão em Filadélfia e todos os que estão em Laodiceia. Essas 4 últimas vai até a volta de Cristo. Eu estou falando essas 4 últimas porque são as 4 que estão na terra. As 4 igrejas que estão na terra. Sardes, Tiatira primeiramente, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 4. E a gente precisa identificarmos em qual delas nós estamos desfrutando. Porque o Senhor conta com uma igreja crescida, madura. A gente sabe que quando a gente desfruta de Filadélfia, a gente vê que o Senhor, logo no cabeçalho da sua carta, inicialmente, o Senhor logo começa dizendo que ele tem a chave, da porta da palavra, que abre e ninguém consegue fechar, e que fecha e ninguém consegue abrir. Ele tem a chave de Davi. Davi é uma representação de reino. Davi foi o grande rei, segundo o coração de Deus. E a gente sabe que é com pouca força, porque ao longo da história de Filadélfia, você vai ver que é com pouca força, não são com muitos. E nós não temos que nos preocupar que é com muitos, porque a palavra diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Escolhido para quê? Para entrarmos no reino. Porque o grande trunfo
é o reino, é desfrutarmos do Evangelho do Reino. Esse é o nosso grande objetivo de avançarmos nesses dias maus. E o livro de Gálatas traz para nós uma luz maravilhosa. Essa luz do livro de Gálatas, porque Paulo aqui identificou nos Gálatas uma igreja que não avançava, uma igreja menina, uma igreja que não crescia, uma igreja que não desfrutou das bênçãos, porque ela ficou retido em ventos de doutrina. Por isso que hoje a gente pode recebermos de todos os irmãos, mas temos que filtrar, sabermos quando nós devemos acolher e quando devemos rejeitar. Nós temos que ter essa maturidade. Os cristãos precisam ter essa maturidade. Nesses dias difíceis, nesses dias que se ouve de tudo, nesses dias que Satanás engendrado está lançando na terra algo que não produz a edificação, ao contrário, algo que produz a falta de edificação, que é justamente para os filhos de Deus não crescer, porque ele sabe que se os filhos de Deus não crescer, é contra o Senhor na hora de escolher os seus escolhidos para entrar no reino. Mas o Senhor, ele conta com uma igreja crescida, uma igreja madura, uma igreja que possa avançar nesses dias difíceis. Preste bem atenção naquilo que nós estamos falando. Nós falamos ultimamente sobre a situação do clima, né? Situação climática, que nós falamos sobre o universo, falamos dos selos, e a gente precisa identificarmos nesses dias. Não é normal o que está acontecendo sobre o universo. Chuvas em excesso, calor em excesso. A gente precisa ficarmos atentos. Nós temos o Espírito, o Senhor já está em nós, no nosso Espírito, e nós precisamos aprender a exercitar essa vida do Espírito. A gente precisa nos voltar para o Espírito para atentarmos para o que o Senhor está nos falando, nos mostrando nesses dias difíceis, nesses dias maus, nesses dias tenebrosos, dias de assustar, dias difíceis, mas o Senhor conta com alguns profetas, com alguns mestres, com alguns presbíteros, com alguns apóstolos que ainda estão sendo guiados pelo seu Espírito para conduzir a realidade. E a gente precisa estarmos ligados no nosso espírito para entendermos de forma cautelosa, atenta a esses momentos complicados que nós estamos vivendo. Vem aí agora esse período de retiro, né? Onde muitos irmãos vão estar juntos em comunhão, em retiro, e nós precisamos estarmos atentos ao que vamos ouvir. Não sermos meninos. Temos que ouvirmos de tudo e reter aquilo que edifica. Temos que sermos crescidos, porque o Senhor conta com a igreja madura e crescida. Não sermos meninos. Acharmos que ali é um período que o céu desceu, 15 dias depois volta tudo ao normal. Isso não. Isso aí é coisa de criança, e criança é assim. Você dá um brinquedo para uma criança, a criança fica 15 dias ali entusiasmada com aquele brinquedo. Depois esquece o brinquedo, joga para lá. Isso é coisa de criança. Nós precisamos termos maturidade para sermos constantes. Não sermos levados por vento de doutrina. A gente precisa sermos maduros nesses dias. Vamos estar orando,
pedindo ao Senhor para que haja edificação nesses ambientes, um ambiente de retiro, que haja crescimento espiritual, de fato e de verdade, que haja avanço na visão da igreja. E aí é o que nós desejamos nesses dias. Amém, irmãos? Esse é meu encargo, meu sentimento neste domingo, que possamos partir o pão em paz, desfrutarmos de uma boa comunhão, de entendermos que a igreja é uma na cidade, que somos um de fato, de verdade. Amém, queridos? Que possamos desfrutar nesse domingo. Amém? Que o Senhor possa ser com cada um de nós. Jesus é o Senhor, Ele é vida para nós.